Boa noite a todos mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês para encerrar o módulo, né, com a minha própria palestra. Boa noite também a quem está acompanhando pela internet. E, bom, queria agradecer, né, aos amigos da CPFL também, agradecer a presença de vocês e falar que é realmente um prazer, né, estar aqui. Que inclusive eu considero, já comentei isso uma outra vez que eu estive, que é um pouco uma partilha prazerosa do nosso trabalho na universidade, né? Então é um pouco também assim, faz parte do retorno social do que a gente faz, né? Mostrar assim o que a gente faz. O tema de hoje, né, Corpo e Saúde na Contemporaneidade, é a quarta palestra e última do módulo para entender o futuro do corpo e da saúde, filosofia e psicanálise. Eu vou, então, antes de começar a minha palestra, chamar aquele videozinho do módulo de entrada. 8 minutes, ABS workout. Foot to foot, crunch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 20, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 30. Change. Alternating curls. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 20, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Bom, então, a minha ideia é fazer um percurso histórico, genealógico, para a gente entender como a gente chegou à nossa contemporaneidade e as concepções e as práticas, enfim, que a gente tem hoje em dia, que a gente viu no vídeo, né, um exemplo negativo, enfim, mas existe também o aspecto positivo, a gente vai falar dele. Como que a gente chegou a esse momento da contemporaneidade de culto ao corpo, né, para tentar justamente entender melhor essa contemporaneidade. Então, entender o que é o corpo, como a gente pode pensar o corpo, o que é saúde, no sentido mesmo, enfim, de, como eu botei no texto de apresentação, que eu vou comentar ao final, entender melhor, bom, a questão do corpo da saúde para a nossa própria vida e em termos também coletivos, né? E eu vou começar a situar esse percurso no início da filosofia ocidental, né? Com Sócrates e Platão, na República de Platão, como é bastante conhecido, né? O Platão e o seu personagem Sócrates, né, usam o exemplo de um segmento de reta, no qual existe numa ponta as ideias dos objetos e na outra ponta as imagens desses objetos. Esse segmento de reta, ele tenta mostrar, quer dizer, o Platão tenta mostrar que as coisas no mundo sensível estão hierarquizadas de acordo com uma maior proximidade da ideia pura e um maior distanciamento da ideia pura, né? Então, ele pensa na existência de dois mundos, um mundo sensível, que é o nosso, e um mundo das ideias. Esse mundo das ideias é outro mundo, então as ideias que nós podemos ter são já cópias das ideias puras, né, do outro mundo.
E essas ideias puras são concebidas por Platão como as ideias verdadeiras. E quanto mais a gente se distancia desse mundo verdadeiro, mais existe degradação, né? Então, por exemplo, as ideias matemáticas, que são dentro do mundo sensível, que é o nosso mundo, as ideias mais puras seriam mais verdadeiras e, portanto, teriam um maior valor do que as ideias, por exemplo, de objetos. E os próprios objetos seriam, portanto, menos verdadeiros, cópias degradadas das ideias dos objetos. Então, ele pensa essa gradação, né? E é um texto, embora ele não seja o primeiro na história a colocar as coisas dessa maneira, é um texto que é um marco de uma depreciação do corpo. No outro livro do Platão, no Fédon, ele, ainda com Sócrates, ele afirma ideias que são extremamente familiares para a gente até hoje, sobretudo pela via da religião, como, por exemplo, o corpo como uma prisão da alma, ou o corpo como um obstáculo para a alma não só conhecer o bem, como também conhecer e fazer o bem, como também para a felicidade, né? Quer dizer, então, lá, já desde Sócrates e Platão, há mais de 2000 anos atrás, se estabeleceu esse marco, esse marco que marcou, né, que caracterizou a nossa história da dita civilização ocidental como uma história de depreciação do corpo e valorização da alma, que ao longo dessa história teve variações conceituais, seja a alma, seja a mente, seja a razão. Descartes, já no século XVII, ele retomou, de alguma maneira, né, essa dicotomia corpo e alma, ou corpo e mente, pensando o corpo humano como uma máquina, né? O corpo humano seria análogo a, por exemplo, um relógio que o ser humano cria, só que um relógio mais complexo, porque quem criou teria sido Deus e não o ser humano, né? E a alma sendo sempre vista, portanto, como uma outra substância que não a do corpo, né? Então, o primeiro ponto para a gente marcar é essa separação e dicotomia entre corpo e alma, ou corpo e mente, e não só uma separação, como uma depreciação do corpo e uma valorização da alma, da mente, da razão. Essa dicotomia, que a gente poderia chamar também de natureza-cultura, né, ela vai valer não só para o corpo e a alma humanas, mas para o mundo de uma forma geral. Então, vai haver uma depreciação, um menosprezo para o que diz respeito à natureza, historicamente, e uma valorização da ação do homem sobre a natureza. Porque essa dicotomia natureza-cultura, quando a gente pensa no ser humano, justamente como ela está associada à dicotomia corpo e mente, no ser humano, o nosso corpo faz o papel da natureza. O nosso corpo é a natureza em nós, dentro dessa história. E a nossa mente seria o que haveria de propriamente divino e propriamente humano. Quer dizer, então, essa história caracterizou a nossa mente como o que há de propriamente humano e o nosso corpo, não só sendo menosprezado, como determinando um estranhamento em relação a esse corpo. Então, como eu citei, né, no Fédon do Platão, o corpo sendo visto e considerado como uma prisão para a alma. Então, esse corpo é a parte natureza que impede que o homem seja Deus, né? Então, o que há de divino no homem, há de divino porque é imaterial. Bom, então essa dicotomia, ela se expande para uma dicotomia do homem representante, portanto, de Deus, para o homem, enquanto considerado, como disse Aristóteles, né, discípulo de Platão, um animal racional, sua essência é ser racional, né, a sua essência, segundo Aristóteles, não é ter corpo, né, dentro dessa dicotomia, a essência do homem